palavra. Vamos falar sobre véu um pouquinho? Quero falar sobre bastante doutrina aqui. Olha o que diz a palavra de Deus, o véu. Né? Vamos falar sobre o véu. Devo usar o véu ou não, a mulher usar o véu? Né? Vamos ver. Louvo, irmãos, porque tudo lembrais de mim. Retendes os preceitos que eu vos entreguei. Quer dizer, o que Paulo falava, a igreja de Corinto colocava em prática. Preste bem atenção nesse versículo. Quero que saibais que Cristo é o cabeça da mulher. Amém? É o cabeça do homem, aliás. O homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Então, o regimento espiritual reconhece, amém? Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Quem é o cabeça do homem? Jesus. Então quem está orando e profetizando com a cabeça coberta está desonrando Jesus. Você conhece alguém que profetiza com a cabeça coberta? Usa chapéu, boné? Pois então, né? São falsos apóstolos, são falsos ministros. Vamos lá, ele desonra a sua própria cabeça. E a sua própria cabeça não é da pessoa, tá bom? A própria cabeça é do homem, que Jesus é o cabeça do homem. Então o homem que ora com a cabeça coberta, ele está desonrando a Cristo. Não é para orar com a cabeça coberta. Mas a mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Por quê? É como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, quer dizer, rapar o cabelo, né? Cortar, rapa-se e põe o véu, rapa. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, de novo, porque é a imagem da glória de Deus. Está dizendo que o homem não pode cobrir a cabeça, porque é a imagem de Deus. Quem ora com a cabeça coberta desonra a Deus, desonra o Senhor Jesus. Mas a mulher é a glória do homem. Por que, irmãos? Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, preste atenção, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, quer dizer, ambos uma só carne. Porque como o homem provém da mulher, também o homem provém. Como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Agora, o que essa congregação, essa religião às vezes não entende. Julgai entre vós mesmos. Preste bem atenção no versículo 3 do capítulo 11. Julgai, igreja de Corinto, congregação, amém? Religião, julga entre vós mesmos. É decente que a mulher ora coberta? É para mim julgar. É para mim julgar. Não está dizendo que ele está mandando, é para mim julgar. Ou não vos ensina a natureza que é desonra para um homem ter o cabelo comprido, crescido. Mas a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Versículo de número 15, filho. O cabelo que a mulher tem, diz o apóstolo Paulo, foi dado no lugar do véu. Não precisa usar véu, porque já tem um véu que foi dado por Deus, que é o cabelo. Não precisa comprar véu, não precisa usar véu. Não precisa fazer comércio de véu, não precisa usar véu para adorar a Deus. Porque já tem um véu que Deus deu, não o homem deve dar. Deus já deu o véu para a mulher. A mulher só deve usar o véu se ela tiver rapado o cabelo. Se ela for careca, aí usa o véu. Mas a mulher que não é careca, ela não precisa usar o véu porque ela tem o cabelo que Deus já deu. E o cabelo é véu. Mas a religião é enganando os outros, dizendo que a pessoa tem que usar o véu. Se não usar o véu, não vai para o céu. Mas alguém quiser ser contencioso, alguém quer fazer confusão, nós não temos o tal costume de usar o véu, Paulo está dizendo. Nem a igreja de Deus, quer dizer, a igreja que é de Deus, a igreja de Deus não tem o costume de usar o véu, porque acredita a igreja de Deus que o cabelo que a mulher tem já é véu. Então a igreja que não é de Deus, ela usa o véu, e a igreja que é de Deus tem o cabelo como véu. Dá para entender o que Paulo está dizendo? A igreja de Deus não tem o costume de usar o véu. Por quê? Acredita Paulo e acredito eu e você que acredita na Bíblia, que Deus já deu um véu natural para a mulher, o cabelo. E qual é o comprimento do cabelo, pastor Angelo? A palavra de Deus diz que o cabelo é para cobrir a cabeça, não é?
A mulher tem que usar o véu, amém, que é o cabelo, para cobrir a cabeça. É a cabeça até aqui? A cabeça nas costas? A cabeça, meu querido, é lá no calcanhar, como muita religião diz que a mulher tem que ter o cabelo crescido no calcanhar. O cabelo é para cobrir a cabeça vem até aqui, filho. A cabeça não é aqui. Se a mulher tem cabelo até aqui, cobrindo a cabeça, já é o comprimento. É para cobrir a cabeça, não é para cobrir as costas. É o comprimento bíblico. Então tem muita heresia. Ah, mas eu vou para uma igreja que prega o Novo Testamento. Mas lá tem heresia às vezes. Tem o rebatismo. Às vezes a pessoa está no rebatismo, prega o Novo Testamento, mas entra no rebatismo. Aí piora tudo, filho. Aí está com a vida condenada. Começa, meu querido, a entrar numa heresia pior do que a outra. A heresia do rebatismo está assim andando junto com a heresia do dízimo. A heresia do véu está andando junto com a heresia do dízimo. Todos são heresias. Disse Paulo em Gálatas 5,19, que não vai herdar o reino dos céus. Analisa você em casa, você que tem tempo, para você ver. Gálatas capítulo 4, versículo de número 21, se não falha a memória, ao versículo 31. Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui para conferir certinho. Gálatas 4, 21... Amém? Ao 31, você lê em casa para você ver. Alegoria dos dois concertos. Está dizendo ali que quem está no Antigo Testamento, não vai herdar quem é aquele que prega o novo. Quem está defendendo o antigo não vai herdar, disse Paulo, de maneira nenhuma. Não vai herdar o reino dos céus. Gálatas 4, versículo de número 21, se não me falha a memória, ao 31. Deixa eu dar uma olhada, é isso mesmo. Versículo 21 ao 31 do capítulo 4 de Gálatas. Leia, alegoria. No versículo último está dizendo, alegoria quer dizer que tem dois filhos. O filho, que é Isaac, é promessa, que é o Novo Testamento. Amém? Agar teve dois filhos, Ismael. E o outro é o Antigo Testamento. E Paulo fecha o raciocínio dessa alegoria dos dois concertos, dizendo assim, de maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma, irmãos, somos filhos. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Mas como diz a Escritura, lança fora, versículo 30, a escrava, seu filho, lança fora o pessoal do Antigo Testamento que defende, porque de modo algum o filho da escrava, o filho do Antigo Testamento, o pessoal do Antigo Testamento, não vai herdar com aquele que está no Novo, o filho da livre. Você está vendo? Então não vai herdar, diz Paulo, porque é uma heresia quem prega o Antigo Testamento, foi abolido. E aqui em Gálatas 4, 21 ao 31, ele diz que quem não aceitar isso não vai herdar o reino do céu. Ou para de pregar o Antigo, ou não herda. As pessoas me perguntam, pastor, mas você não acredita no Antigo? Eu acredito, mas não é regra de fé. O Antigo só serve para dizer para a pessoa que Jesus veio e hoje é anunciado o reino dos céus. Você vai ver lá em Hebreus capítulo de número 11, que o narrador ali está dizendo sobre a fé dos antigos, mas dizendo assim, ó, nos outros versículos finais, olhai por o autor e consumador da sua fé. Ele usou a interpretação porque ele estava falando para os judeus, para os hebreus, amém? Sobre a fé dos antigos, mas apontou para Jesus, que é para olhar para a fé de Jesus. Mas o pessoal está aí do Antigo Testamento dizendo para olhar para Isaías, olhar para Ezequiel, para olhar para Malaquias, os dízimos, pedindo dízimo. Diz que é para olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hoje é Jesus, filho. Hebreus 1:1, lê na sua casa. Deus falou de muitas maneiras aos pais, os judeus, pelos profetas. Malaquias falou nos últimos tempos assim. Nesses últimos dias, falou através do Filho, Jesus. Amém? Falou agora, nos últimos dias, pelo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, filho, nessa linha de raciocínio, como diz ali em Gálatas, né, a gente veja que não vai herdar o reino dos céus. Vamos falar sobre um pouco do rebatismo, né, aquele que se batiza. Efésios 2:20. Nós que acreditamos no Novo Testamento, claro, vale isso, né? O irmão Jardel está dizendo assim, conheci o pastor Angildo em seus vídeos há uns 4 anos atrás, mas nunca imaginei que ele era pastor de uma igreja da minha cidade vizinha. Glória a Deus, irmão Jardel, uma benção, Senhor. Irmão Jardel, uma benção do rei. Demais irmão está chegando aqui também, vamos dar uma olhadinha aqui. Cleiton Norato também está por aqui. A paz, meu filho, Deus abençoe.
Deixa eu dar uma olhadinha. Meu Lourenço, Mário Nazário, Deus abençoe a sua vida, meu filho. Amém. Irmão Evandro, no Senhor Jesus. Obreiro Zélio está por aqui também. Bênção do Rei, só bênção. Bênção, Senhor. Nossa irmã Núbia também está por aqui. Bênção do Senhor. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos prosseguir aqui no estudo. Em nome do Senhor Jesus. Depois eu vou vendo aí. Glória a Deus. Edificado, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, quer dizer, Jesus é a principal pedra de doutrina, amém? E o fundamento é os apóstolos. Profeta, o que está dizendo aqui, é os profetas, né, do Novo Testamento, tá, filho? Os profetas antigos. Por quê? O Senhor Jesus Cristo deu lá em Efésios 4:11, ele deu uns para apóstolos, que a gente já fez o estudo aí acima no vídeo, né, atrás, né, um para apóstolos que não existe mais, porque no livro de Apocalipse está dizendo que só tem 12. Né? Hoje eu não sei onde é que vai se meter esses apóstolos todos aí. Eles têm um monte de apóstolos, mas no Apocalipse só tem 12. Não sei onde é que o Senhor vai colocar eles, que não existe. Não existe. Olha o que diz lá a palavra do Senhor sobre o batismo, também para nós ver. A gente sabe, né, que o rebatismo é antibíblico, né? E sendo antibíblico, a gente não pode, meu querido, estar levando isso, amém, adiante. É muito perigoso. Né? O rebatismo não, meu querido, pertence à doutrina de Cristo Jesus, nosso Rei. Né? A palavra de Deus diz que haverá um só batismo, amém? Uma só fé. Não está dizendo que é 2 batismos, está dizendo um só batismo nas águas, um só batismo no Espírito e um só batismo com fogo. Amém? Então João vai dizer sobre isso. A gente deve entender o propósito de Deus. Olha o que João vai dizer, filho. Lá em Mateus 3:11. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Quer dizer, todo batismo com água, amém? A pessoa se batiza na água para o arrependimento. Amém? Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de desatar as sandálias. Mas ele vos batizará, presta atenção, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então há um batismo nas águas, há um batismo no Espírito e há um batismo com fogo. Vamos lá. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existe 2 senhores, não existe 2 fé, amém? E não existe 2 ou 3 batismos. É um só batismo. Um só batismo nas águas, um só batismo no Espírito e um só batismo com fogo. Amém? Paulo, olha o que diz aqui. Paulo, meu querido, foi batizado nas águas. Atos dos Apóstolos 9:17. Partiu Ananias e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, amém? Todo apóstolo tem que receber imposição de mãos. Ananias, que colocou a mão, para ser apóstolo verdadeiro. Tem que estar lá com Ananias, tem que ter dado as mãos para o apóstolo Pedro, tem que ter visto Jesus na Assunção, tem que ter visto Jesus na ressurreição, tem que ter visto Jesus sendo batizado por João Batista, para ser o apóstolo bíblico. Fora isso, por isso que diz no Apocalipse só tem 12. Também fora isso, não existe apóstolo. É muito sério isso. Impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, o Senhor lhe apareceu no caminho de onde vinhas, e enviou-me para que tomes, amém, a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caiu as escamas, ele recuperou a vista, então, levantando-se, foi batizado. Amém? Levantando e foi batizado. Né? Olha o que diz mais. Atos dos Apóstolos 2:38. Pedro, então, respondeu: arrependei-vos. Muitos dizem que Pedro não era pregador da graça. Olha as epístolas de Pedro escrevendo para os irmãos de Gálatas. Pedro pregava a graça também, porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ele tinha recebido o Evangelho da graça do Senhor Jesus. O arrependimento, amém? Não olhar para uma mulher com cobiça é Evangelho da graça. Ouviste o que foi dito os antigos, eu porém vos digo, disse o Senhor Jesus, não matarás, amém? Se apenas só agora pensar na cabeça já matou a pessoa. Se apenas olhar para uma pessoa com desejo já pecou.
Esse é o evangelho da graça que o Senhor Jesus mandou anunciar. E todos os apóstolos pregaram o evangelho da graça. Não era só Paulo, não. Pedro também, que escrevia as cartas aos Gálatas, ele escreveu, está lá na epístola de Pedro, dizendo aos irmãos de Gálatas. Dá uma olhada lá para você ver no começo da epístola de Pedro. Os irmãos de Gálatas, é o mesmo que Paulo escreve também aos Gálatas, o evangelho da graça. Vamos lá. E olha o pastor Pedro, que prega o evangelho da graça também, ele disse, eu vou pregar aqui para os gentios, eu sei disso. Mas Pedro não ficou só no meio dos gentios, foi escrever também, foi visitar os irmãos também, porque Paulo disse que ele viajava. Nós não temos o direito de viajar igual a Pedro, é só mulher? Viajar para onde, mano? Viajar para dentro de Israel? Ou viajar para fora de Israel? Para os gentios? Então tem que entender o evangelho da graça. Né? Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos. O evangelho é de arrependimento, tá vendo? É para se arrepender, para ser batizado. Olha o que João Batista falou, e Pedro está falando a mesma coisa. Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos pecados. Depois se batiza, depois vem a remissão dos pecados, porque Jesus também aceita ele, né? E ele tem a remissão dos pecados. E receberei o dom do Espírito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, como diz no versículo de número 42. Então essa era a doutrina dos apóstolos, amém? Que tinha que se batizar. Olha o que diz aqui, filho. Então Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, se lembra? Amém? Olha só, lá em Atos 10, 24. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio esperava. Esperava quem? O pastor Pedro. Tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos, quando Pedro ia entrar, lhe veio Cornélio ao encontro, prostrando aos seus pés, adorou, mas Pedro ergueu, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem, e conservo com ele. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E quando Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos. Olha só. Então quer dizer, eles foram batizados antes do batismo nas águas. Tremenda essa ação do Espírito. Glória a Deus. E os crentes que eram da circuncisão, quer dizer que tinha lá também judeus. Também pessoas que eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que também sobre os gentios, também quer dizer aquele povo que não era judeu, amém, se derramasse o dom do Espírito, porque ouviam falar em línguas. Agora o batismo no Espírito, você lembra? Batismo com água, batismo no Espírito e batismo com fogo. Amém? Ouviam falar em outras línguas e magnificavam a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água e não sejam batizados, eles também como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram que ficavam com ele mais uns dias. Então, eles receberam o batismo do Espírito e Pedro mandou batizar nas águas. Então, existe batismo nas águas. Pedro está dizendo, Pedro é pregador da graça. Estava na casa de Cornélio, um gentil. Amém? Tinha um monte de pessoas que eram gentílicas ali. O gentil é aquele que não são judeus e foram batizados. Existe batismo. Entendeu? As pessoas dizem, não existe batismo, não existe isso, não existe aquilo, não existe ir no monte. Irmão, todos os preceitos a gente aprendeu foi com os judeus. Amém? Judaico-cristão. Nós aprendemos a orar foi com o judeu. Nós aprendemos a orar foi com os judeus. Nós aprendemos a ser foi com os judeus. Nós aprendemos a batizar foi com os judeus. Nós aprendemos a servir a Cristo foi com os judeus. E agora vem as pessoas dizendo, mas tudo isso é costume judaico. Não existe costume judaico, filho. Para a graça não, porque os apóstolos eram judeus e ensinaram as coisas judaicas, amém, para os cristãos. Nós temos um costume judaico cristão. Esse é o grande fato. Amém? Então o rebatismo, filho, é antibíblico. A pessoa vem de uma congregação, vai para outra e diz, tu tem que se rebatizar, porque tu foi batizado no batismo de João. Como que foi batizado no batismo de João? A pessoa, para ser batizada no batismo de João, teria que estar com o João Batista. As pessoas, para ser batizada pelo batismo de João, teria que estar com os discípulos de João Batista. Eu pergunto, eles existem? Não. Para ser batizado no batismo de João, tem que ter o evangelho de João Batista. Para ter discípulo de João Batista. E não existe, tem discípulo de Jesus. Que batiza aqui, ó, como disse Pedro. Não existe batismo, isso é uma falácia, isso é uma mentira da congregação que prega isso. Não existe batismo de João, é um engodo do diabo. Toda a congregação ela batiza no batismo de Jesus. Aí a pessoa inventa, essa congregação inventa essa heresia para poder engodar a alma e levar para o inferno, porque o diabo sabe bem
Se engodar nessa mentira, vai cair lá em Gálatas 5,19. A pessoa está fazendo uma heresia, não vai herdar o reino do céu. Muito séria a palavra, filho. Não dá para vacilar com heresia. Aí o rebatismo anda assim com o dízimo. O rebatismo anda assim, meu querido, com o véu. O rebatismo anda assim com a guarda do sábado. O rebatismo anda assim. A palavra de Deus diz que é para a gente ser testemunho de Jesus, são testemunho de Jeová. É tudo heresia. A guarda do sábado, olha só. Falando sobre sábado, eu gosto de falar sobre doutrina para as pessoas entenderem. A pessoa que guarda o sábado. Vamos ver o que a lei diz sobre a guarda do sábado, para você entender. Olha só como eles não guardam o sábado corretamente. Para você ver. Não guardam o sábado corretamente, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós temos que guardar o sábado de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis: 6 dias trabalharás e ao 7º descansará, ok? 6 dias trabalhará e ao 7º descansará. Isso é lei que o Pai deu. E a maioria dessas pessoas que acham que guardam o sábado, eles começam a trabalhar no domingo, sim ou não? Não. Eles trabalham 5 dias e descansam no 6º dia. Você está entendendo? Tem que começar a trabalhar no domingo, porque o domingo é o primeiro dia. Domingo é um, segunda, já disse que é segunda, é segundo. Terça quer dizer o terceiro. Quarta quer dizer o quarto. Quinta quer dizer o quinto. Sexta, tá entendendo? É o sexto. Mas eles começam a trabalhar no segundo. Estão contando, segunda é 1, terça é 2, quarta é 3, quinta é 4 e sexta, meu querido, é 5. O sábado vai cair no 6º dia. Eles não guardam o sábado. E a gente não precisa guardar. A doutrina do sábado é só para os judeus. A doutrina do sábado, a pessoa não pode pegar peso na doutrina do sábado, não pode pegar um celular na mão. Você não pode pegar um celular na mão no dia de sábado. No dia de sábado você não pode sair de casa. Você tem que ficar em casa. Determinados metros você pode sair da sua casa. No dia de sábado não pode, meu querido, acender fogo. E eles guardam certo? Não, eles guardam de acordo como eles querem. Eles mudam a verdade de Deus em mentira. Inventam como eles querem, cada um para o seu bel prazer. Nem guardar o sábado certo eles não guardam. Eles guardam o 6º dia, só porque o nome é sábado. Mas eles trabalham 6 dias. Se começar a trabalhar no domingo, está guardando o sábado. Corretamente como Deus pediu. 6 dias trabalharás e ao 7º descansará. Nem isso eles guardam corretamente. Então é uma heresia tremenda, né? Alguém quer saber mais uma coisa de doutrina? Nosso irmão, né, Brito está dizendo aqui, é forte. Bênção de Deus, né? Nossa irmã Núbia, bênção do Senhor. Se alguém tem alguma pergunta aí querer fazer, temos aqui. O Brito Fernando está dizendo que quem tem ouvidos ouça. Glória, só bênção, hein? Bênção do Senhor. Nossa primeira live vai ser primeiras de muito, em nome do Senhor Jesus. Vai ser bênção do Senhor. Creio que o Senhor vai nos abençoar a cada dia, né? Para a gente estar aí levando as pessoas ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Né? A gente está ansioso que vai ter o primeiro congresso pentecostal Pão Sem Fermento. Dezembro está chegando aí. Amém? Primeiro congresso pentecostal Pão Sem Fermento. Dia 26 de dezembro ao dia 31. Amém? Vai ser os pregadores da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Angildo vai estar pregando, vai ser bênção do Senhor. Pastor Gabriel vai estar pregando, bênção do Senhor. Pastor Daniel, Pastor Gabriel com a obra lá em Sorocaba vai estar junto com a gente, aqui pregando a palavra. Pastor Daniel, que está com a obra ali em Chapecó, vai estar com a gente, ministrando a palavra. Vários irmãos vão estar junto com a gente, né, das outras congregações que estão espalhadas no Brasil. Vai ter pastor Josenilton lá de Marco do Ceará, que está com a nossa congregação lá em Marco, no Ceará. Se Deus quiser, eu vou visitar esse povo abençoado lá de Marco, no Ceará, de novo. Né? Estive lá esse ano, né? No começo do ano, se não me falha a memória. Estive lá visitando meus irmãos lá em Marco, no Ceará. Mais uma família abençoada. Deus nos deu essa oportunidade de conhecer esse povo abençoado. Né? Aconteceu, né, um imprevisto, né? Os irmãos viram, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pegamos o avião aqui em Florianópolis, fomos descer em Sorocaba, né? E deu um imprevisto, perdemos o voo. Mas pregamos a palavra ali em Sorocaba, visitamos uma alma, né, o tio do nosso obreiro Renato,
e pregamos a palavra ali em Sorocaba. Era o querer de Deus. No outro dia embarcamos no avião e descemos lá em Marco, no Ceará. Foi uma bênção do Senhor. Paramos uns dias lá, conhecendo o pastor Josemilton, a irmã Valdena, os demais irmãos lá de Marco. E se Deus quiser, a gente vai estar lá visitando os irmãos. Agora, mês que vem, estarei visitando Sorocaba. Pastor Gabriel, estarei ministrando a palavra de Deus lá em Sorocaba. Se Deus quiser, estaremos lá ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Pão sem fermento, bênção do Senhor. E também vai estar junto com a gente também nosso pastor Júlio Pedroso. Pastor Júlio Pedroso, que está com a obra ali em Caxias do Sul, uma bênção do Senhor. Pastor Júlio Pedroso, irmã Zelinda, quebrantou meu coração hoje, né? Pastor Júlio Pedroso, né? Nossa irmã Zelinda, uma senhora de idade, dizendo que já está preparada para partir com o Senhor Jesus. Disse que tinha medo antes que não conhecesse o Evangelho, mas hoje conhece, está preparada para poder subir com o Senhor Jesus Cristo. Que bênção do Senhor. Eu vi hoje, né? Senti um regozijo no Espírito, poder participar com esse homem de Deus que é o pastor Júlio Pedroso, nossa irmã Zelinda, e um abraço aos nossos irmãos lá de Caxias do Sul também. Pastor Júlio Pedroso vai estar com a gente aqui final de ano ministrando a palavra, e também não vamos deixar de falar também do nosso obreiro Carlos Vidal, que é daqui de Braço Norte, vai estar ministrando a santa palavra do Senhor aos nossos corações, né? Os irmãos vão estar aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvando, adorando o nome santo do Senhor. O irmão Lourenço vai estar junto com a gente, irmã Ede, né? O irmão Lourenço vai estar com a gente aqui, vai ficar aqui na minha casa. O irmão Lourenço, a irmã Ede, né? A mãe do irmão Lourenço, a sua filha, a irmã Daphne, vai ficar aqui na minha casa final de ano para a gente estar, né, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor nesse congresso. Os irmãos de Sorocaba vão ficar aqui na casa dos irmãos, nós vamos receber os irmãos de fora, vai ser uma alegria tremenda no nosso coração. Para quem disse que essa obra não ia crescer, né? Nós já estamos espalhados no Brasil, graças a Deus, e vamos crescer a cada dia mais. E peço a você a sua ajuda, né? Não financeiramente, mas para você compartilhar, filho. Amém? Porque um compartilhamento vale mais do que dinheiro. Sabe por quê? Jesus ele não veio buscar o dinheiro da pessoa, ele veio buscar o que a pessoa tem mais de valor. E se eu perguntar para você, o que você tem mais de valor na sua vida? Amém? É seu dinheiro? Não, é a sua vida. E Jesus já não é mendigo para vir de atrás de dinheiro, ele veio de atrás da sua vida. Então eu peço para você compartilhar, eu peço para você estar junto com a gente nesse combate abençoado, para que as pessoas venham saber do Evangelho. Nosso irmão Brito está lá na Teresina, no Piauí, um abraço, né? Nossos irmãos lá de Teresina, Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aguarda esse congresso ansiosamente em nome do Senhor Jesus. Já estou bem ansioso já para estar agora em outubro.